Olá, oitavo ano, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né? Para quem não me conhece, sou a professora Débora Calgucci, sou professora de Ciências e Biologia das unidades ZN1 e ZN2 e hoje a gente está aqui para mais um módulo, né? Para a gente conversar sobre mais um assunto. Então, hoje nós vamos falar de como funciona o sistema reprodutor masculino. Vamos lá? Então, a anatomia do sistema reprodutor masculino, né? A gente vai ver que algumas estruturas, elas compõem esse sistema, né? Então, nós vamos entender um pouquinho, vamos falar de algumas estruturas principais. São elas: o próprio pênis, né? Essa região aqui. O testículo, que a gente encontra aqui, posicionado. O epidídimo. O canal deferente, aqui saindo do epidídimo. A glândula bulbouretral, localizada aqui nessa regiãozinha. A vesícula seminal. A próstata. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas estruturas. Inclusive, essa figura que eu acabei de mostrar para vocês aqui na aula, ela está na apostila de vocês. Então, peguem a apostila, né, para continuar acompanhando a aula, vão fazendo suas anotações, vão marcando as partes mais importantes, tá? E aí a gente vai seguindo com a aula. Então, o pênis, né, que foi aquela primeira estrutura que a gente viu, né? O pênis, a gente divide ele em três partes, né? A glande, o corpo e a raiz, tá? A glande ou a cabeça do pênis é a região onde a gente vai encontrar a pele mais fina dele, tá? Ela é bastante inervada, ou seja, possui alguns nervos localizados ali, e ela é ricamente vascularizada, ou seja, é um tecido com muitos vasos, né? Possui ali um fluxo sanguíneo bastante intenso. Ele possui uma alta sensibilidade, isso devido, inclusive, a essa inervação que ele possui, esses nervos, né? E ela é envolvida por uma pele que a gente chama de prepúcio. Então, o prepúcio é uma pele que está localizada na cabeça do pênis ou glande, dependendo de como vocês queiram chamar, que a gente vai encontrar. A segunda região é a região do corpo. É a maior região do pênis, é a maior parte dele, tá? E, por fim, a última parte, que é a raiz, ela está localizada no interior do abdômen, né? É a que faz a ligação dele da parte mais externa com o próprio corpo, né? Porque o pênis, ele é uma estrutura do sistema reprodutor masculino, mas que ele fica externamente ao corpo. Ele é ligado ao corpo, mas ele não está localizado internamente, né? Então, essa raiz é a região dele que vai fazer essa ligação com o abdômen, que é para fazer essa ligação do pênis, tá? E aí, o pênis, ele abriga, além da uretra, tá? Dois tipos de tecidos que auxiliam na sua ereção, que são os corpos cavernosos e esponjosos. E aí eu falo uma coisa para vocês. Eu falei aqui, o pênis abriga além da uretra, né? Então, o sistema reprodutor masculino, ele tem estrutura compartilhada também com o sistema urinário, que é a uretra, né? Então, por onde sai o esperma, é o mesmo canal que vai sair a urina, né? Então, a uretra, ela fica por dentro do pênis, tá? Então, além do pênis abrigar a uretra, ele também é composto por dois tecidos, né? A gente lembra lá que tecido é um conjunto de células, né? Semelhantes entre si. Então, a gente tem esses dois tipos de tecidos. Temos, então, os tecidos cavernosos, né? Os corpos cavernosos e os corpos esponjosos. Então, vamos lá ver. Aqui a gente tem duas imagens do pênis, tá? Aqui a gente consegue ver essa parte dilatada aqui, isso aqui é a bexiga urinária, tá? Então, a gente tem a bexiga urinária. Aqui, essa região aqui é a raiz do pênis, tá? Onde a gente viu que faz a ligação com o abdômen. Aqui a gente tem o corpo dele, como eu mostrei para vocês, né? É a região mais
extensa desse órgão, né? E a gente tem aqui, por fim, a glande, tá? Ou a cabeça do pênis. Então, a gente consegue ver bem aqui essa divisão que eu falei para vocês. Aqui nessa outra imagem é um corte que eu tenho dessa estrutura, né? Então, eu consigo ver aqui, ó, a uretra é esse canal aqui do meio, tá? Aqui, ó, bem esse canalzinho aqui do centro. Ao redor dele, eu encontro o corpo esponjoso e esses dois corpos cavernosos, tá? Então, são esses corpos cavernosos e esse corpo esponjoso que, quando muito irrigado, e a gente vai falar disso um pouco mais lá na frente, ele faz com que o pênis ele fique enrijecido, né? Então, é essa vascularização que vai promover o enrijecimento do pênis, tá, galera? Então, olha aqui, acabei de falar para vocês. Aqui, a gente consegue ver nessas duas imagens o pênis flácido e ele numa posição ereta, tá? Então, como eu mostrei aqui para vocês, ó, eu tenho aqui a artéria, lembrando que essa imagem também tá lá na apostila de vocês, tá? Eu tenho aqui uma veia e aí o meu corpo cavernoso, ele tá vazio, tá? E o meu corpo esponjoso está aqui em volta da uretra, beleza? Quando o pênis está numa posição ereta, por que ele está nessa posição, né? A veia ela vai estar dilatada, né? Então, eu vou ter um fluxo sanguíneo maior ali. Com isso, meus corpos cavernosos, ele vai estar cheio de sangue, né? E aí, com essa irrigação, eu consigo fazer com que o pênis ele fique ereto, ele não fique flácido, tá? E aí, vamos lá. Como que acontece isso? Por ação conjunta do sistema nervoso circulatório, que a gente acabou de falar, né, da presença de sangue, e endócrino. Vai ocorrer, então, a ereção do pênis. E aí, o que que acontece? Por que tantos sistemas, como que esses sistemas estão envolvidos, né? A produção da testosterona, que é o hormônio, né, dispara uma mensagem de estímulo sexual, promovendo, então, a irrigação dos corpos cavernosos. Então, a gente está falando aqui desses três sistemas. A testosterona, que é um hormônio, está ligada aqui ao sistema endócrino. Manda um sinal, dispara uma mensagem. Dispara essa mensagem para quem? Né? Para o meu sistema nervoso, promovendo, então, a irrigação dos corpos cavernosos por meio do sistema circulatório. E aí, essa irrigação dos corpos cavernosos, ao se encherem de sangue, vai promover, então, a ereção do pênis, né? Tornando-o rígido e maior. O que impede que o homem, toda essa fisiologia que está acontecendo, né, desse enrijecimento do pênis, nesse momento, como ele compartilha, tem a presença da uretra ali, para também sair a urina, só que nesse momento em que eu tenho esse estímulo sexual que gera essa cascata de reações, isso impede que o homem ele urine simultaneamente à ejaculação. Ou seja, por mais que exista essa compartilhação de sistemas, né, o sistema urinário com o sistema reprodutor, cada um só vai funcionar de uma vez, né? Eu não vou ter líquido ejaculatório saindo em conjunto com a urina, né? Cada um vai ter seu momento ali de acontecer, tá? Mas existe, então, a compartilhação da uretra para o sistema urinário e para o sistema reprodutor, beleza? E aí, uma outra estrutura que a gente encontra são os testículos, né? Que a gente viu lá atrás. O homem, então, ele possui 2 testículos, tá? Em formato oval. E eles permanecem abrigados por uma região que a gente chama de bolsa escrotal ou saco testicular. A gente pode encontrar essas duas nomenclaturas, tá? Essa bolsa escrotal, ela auxilia na manutenção, tá, da temperatura ideal para a produção dos espermatozoides, que é o processo que a gente chama de espermatogênese. E aí, o que isso quer dizer, né? Eu falei para vocês que essas estruturas do sistema reprodutor masculino, elas ficavam para fora do corpo, né? Não ficavam localizadas internamente. Então, a bolsa escrotal, ela vai fazer com que a temperatura
do testículo fique adequada para esse processo de espermatogênese. Espermatogênese, então, é esse processo de formação do espermatozoide, tá? Então, se ele não tivesse ali essa bolsa para abrigar esse testículo, provavelmente ele não teria uma temperatura ideal para poder, então, realizar essa formação dos espermatozoides, tá? Então, do interior dos testículos, a gente vai ter convergindo minúsculos canais que vão se unir em duas bolsas que nós chamamos de epidídimos, tá? Localizados sobre os testículos. Então, acima dos testículos, nós vamos ter alguns canaizinhos, uns túbulozinhos, que vão se unir formando o que chamamos de epidídimos. Qual é a função desse epidídimo? A função desse epidídimo é armazenar, então, os espermatozoides que foram produzidos lá nos testículos, e além de armazenar, os espermatozoides vão permanecer ali para um processo de amadurecimento, tá? Então, o testículo vai produzir os espermatozoides. Assim que eles foram produzidos, eles vão ser encaminhados para o epidídimo, e o epidídimo, assim, vai amadurecer e armazenar, então, esses espermatozoides, tá? De cada um dos epidídimos, então, se eu tenho 2 testículos, eu tenho 2 epidídimos também. Então, de cada um dos epidídimos parte o que a gente chama de canal deferente, que tem lá naquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, tá? Que circunda a bexiga e se une à uretra, formando o que nós chamamos de ducto ejaculatório, que é por onde vai passar, então, todo esse líquido ejaculatório para ser liberado, tá? Ao longo desse percurso, ou seja, durante todo esse caminho que ele vai sair lá do epidídimo, pelo canal deferente, vai passar ao redor, né, em volta da bexiga e formar o ducto ejaculatório para poder liberar, ao longo de todo esse caminho, a gente tem algumas glândulas que vão liberar alguns líquidos, algumas secreções que são muito importantes nesse sistema reprodutor, tá? Então, eles secretam esses líquidos para que, em conjunto com os espermatozoides, a gente forme, né, o líquido ejaculatório que vai sair do ducto ejaculatório, tá? O sêmen, na verdade, então, é um conjunto de todos esses líquidos que são liberados por essas glândulas, mais espermatozoide que é produzido pelo testículo, tá? Então, no sêmen, a gente não encontra somente os espermatozoides, tá? Então, aqui a gente consegue ver uma imagem desses ductos que a gente falou, né? Então, aqui eu tenho o testículo, em volta dele eu tenho a bolsa escrotal, tá? E aí eu tenho aqui, ó, por cima, eu tenho o epidídimo, tá? Então, eu tenho o epidídimo aqui saindo e vai formar, então, o canal deferente, né? Que esse canal deferente vai circundar, então, a bexiga, igual eu falei com vocês, tá? Então, ó. E aí, vamos continuar, né? No interior dos testículos, a gente pode encontrar alguns finos túbulos enovelados que nós chamamos de túbulos seminíferos, tá? Onde ocorre, então, exatamente a formação dos espermatozoides. Então, eu falei para vocês, no testículo ocorre a formação dos espermatozoides, né? Mas precisamente aonde? Dentro do que a gente chama de túbulos seminíferos. Olha aqui nessa imagem. Tá vendo aqui o testículo, tá? Então, aqui a gente tem o testículo e todos esses microtúbulos aqui juntos, né? Esse enovelado todo. Esse enovelado, então, são os túbulos seminíferos, que é onde precisamente ocorre a formação dos espermatozoides, tá? Então, compondo as partes desses túbulos, encontramos 3 tipos de células principais, tá? As células germinativas, as células de Leydig ou intersticiais e as células de Sertoli. Então, a gente encontra mais de um tipo celular nesses túbulos seminíferos, né? Nas paredes desses túbulos seminíferos, e essas células diferentes vão auxiliar, então, na formação dos espermatozoides. As células germinativas sofrem uma divisão celular chamada de meiose, e o resultado, então, é a formação dos espermatozoides. Então, as células germinativas
são aquelas que vão gerar o gameta, nesse caso aqui, o espermatozoide, tá? As células de Sertoli, que é a outra que a gente falou, sintetizam substâncias que protegem o desenvolvimento dos espermatozoides sob a ação de um hormônio esse que a gente chama de FSH, tá? E por fim, as células de Leydig, sob estímulo do hormônio LH, o hormônio luteinizante, realizam a produção da testosterona, que é um hormônio também muito conhecido nesse sistema reprodutor masculino, tá? As glândulas, né? Eu falei para vocês que a gente tinha o quê? Glândulas que liberavam secreções durante todo esse trajeto, né? Para formar o sêmen, para formar, então, esse líquido ejaculatório, né? Então, nós temos 3 principais glândulas. Um par de vesículas seminais, a próstata e um par de glândulas bulbo-uretrais, né? Vamos entender um pouquinho em cada uma delas. As vesículas seminais, elas secretam uma substância que ela é alcalina, né? E essa substância, ela possui um muco. Ela é como se fosse um muco, tá? E aí, contém também frutose. Frutose é uma fonte de energia para esse espermatozoide. E também contém algumas outras substâncias, tá? Esse líquido aqui, que é liberado pelas vesículas seminais, ele corresponde a aproximadamente 60% do sêmen a ser ejaculado. Então, assim, essa substância aqui, ela é um muco que possui também frutose, ou seja, garante que o espermatozoide tenha energia o suficiente para quando ele sair dali, ele consiga alcançar o ovócito lá no sistema reprodutor feminino para que ocorra a fecundação, tá? A próstata compõe, então, cerca de 30% do sêmen, tá? Então, ele libera o que a gente chama de líquido prostático. Uma solução, então, viscosa e alcalina, que aumenta a motilidade, ou seja, o muco vai garantir ali aquela facilidade do espermatozoide se locomover, tá? E a sobrevivência dos espermatozoides, né, após a saída dele. E, por fim, um par de glândulas bulbo-uretrais que secretam um líquido sobre a glande e lubrifica a região. Isso é muito importante, né? Lubrificação para mesmo o atrito do ato sexual, né? E aí, gente, a excitação sexual, então, promove a liberação do sêmen, como a gente veio falando até agora, para o exterior do corpo através da uretra, né? Que a gente viu já que essa uretra é dividida com o sistema urinário. Na glande, o fenômeno conhecido como ejaculação. Então, a ejaculação é a liberação do sêmen, né, para o exterior do corpo através da uretra. Lembrando que o sêmen não é composto somente por espermatozoide. Nós vimos, então, toda a ação daquelas glândulas que também liberam líquidos que são importantes para essa ejaculação e também para que consiga ocorrer a fecundação. O homem, então, ele libera em torno de 200 milhões a 300 milhões de espermatozoides por ejaculação, tá? Isso é muito importante dizer. E aí, alguns questionamentos que surgem é sobre se o líquido pré-ejaculatório que é liberado no ato sexual, ele já contém espermatozoides ou somente quando ocorre a ejaculação, mesmo que contém espermatozoides. E aí eu digo para vocês que o líquido pré-ejaculatório, ele contém menos espermatozoides do que, né, o líquido liberado na ejaculação, o próprio sêmen, mas ele também contém espermatozoides que podem estar ali de resquício de uma outra ejaculação, tá? E aí, gente, uma coisa aqui para a gente entender é como é que a gente vai decidir o sexo do indivíduo quando ocorrer a fecundação, né? Por que as pessoas falam que é o homem que decide, né, o sexo da criança? Por quê? O cromossomo da mãe, né, o óvulo da mãe, ele só pode doar o cromossomo X, né? Por exemplo, o cromossomo da mãe, ele é XX. Então, mulheres têm cromossomo sexual XX. Homens possuem como cromossomo sexual XY,
né? Então, homem é XY e mulher é XX. Se eu tenho 2X, qualquer óvulo que eu doe, né? Por mais que eu só doe 50%, eu só consigo doar um X, né? Então, ou o meu cromossomo vai ser X ou ele vai ser X. Já no cromossomo do pai, eu posso doar o X no espermatozoide ou eu posso doar o Y, né? Então, o que acontece? Se a mãe doa um X, porque ela só pode doar o X, e o homem doa um outro X, eu vou ter uma menina, eu vou ter um XX. Se a mãe doa um X e o pai doa o Y, eu tenho um XY. E aí, após a fecundação, eu vou ter o nascimento de um menino, tá? Então, é assim que acontece a decisão, né, digamos assim, do sexo após a fecundação. Tá bom, galera? E aí, a gente encerra esse capítulo, essa aula de hoje, né? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, que vocês tenham entendido tudo. Peço que vocês façam os exercícios que estão na apostila e aí vocês consigam retirar todas as dúvidas lá nas nossas aulas online, com os professores no chat, com os professores ao vivo, né? Para que não fique efetivamente nenhuma dúvida. A gente se encontra numa próxima aula, galera. Beijos!